Beleza. Derivadas. Olha só, tem toda essa parte de função, tem a parte de limite. E aí a gente vai para a parte de derivadas. Ó. O professor já falou que derivada tem a ver com a reta tangente para ti? Ele já falou sobre reta tangente? Não. Tá. Tenta pôr um fone aí. Me dá só um segundo que eu preciso fazer um negocinho aqui. Só um segundo. Vou pegar o fone, desculpa. Tá, desculpa aí, é que eu tô tentando resolver um problema aqui também. Mas vamos aos poucos. E aí, tu não sabe sobre a reta tangente, então tu não sabe ainda nada de derivada. Isso aí é a parte mais inicial que tem da derivada. Não, mas eu tô te falando, tô aprendendo, eu tô aprendendo assim, memorizando como se falam. Eu vou botar o fone. Põe aí, por favor, senão o áudio Consegue me fica muito ouvir? Eu ruim. coloquei o fone Sim, para ficar muito melhor bem, para muito você. bem. Bem melhor agora. Como eu tô dizendo, não tem aula assíncronas e eu não tô realmente aprendendo. Eu tô indo na cara e na coragem nos vídeos, nas coisas. Não é realmente um aprendizado como você está me ensinando. Ah, é? Daí tu não pegou, então, as coisas às vezes que são mais básicas que a gente precisa para aprender o resto. Bem, eu Não, quero... parece mais pra gente passar, só para passar, do que realmente para aprender, entendeu? Não. Então vamos fazer isso. Então vamos começar aqui. Não precisa ir com pressa, eu tenho certeza que você vai pegar bem as coisas hoje. Eu quero falar um pouco sobre o que é uma derivada, tá bom? Porque a gente Tá fica bom. calculando derivada e não sabe o que é. Então vamos primeiro entender o que é, para depois calcular e ver como o cálculo faz todo sentido do mundo. Por exemplo, aqui, ó, tem essa curva preta, tá vendo? E tá passando uma reta no meio dela. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Daí o que acontece? Se você tem esses dois pontos, eles criam aqui uma distância em y deles e uma distância em x deles, o delta y e o delta x. Delta y por delta x a gente aprende na escola que é o coeficiente angular de uma reta. Né? Então, no contexto aqui, a gente vai fazer muito essa associação da derivada ser igual ao coeficiente angular da reta tangente num ponto. Então, coeficiente angular e reta tangente tem tudo a ver, beleza? Bem, por hora ele está aqui só falando de um coeficiente angular de uma reta normal. Só que qual é a ideia? Ele vai pegar esse ponto aqui, o ponto Q, e vai aproximar cada vez mais do ponto P. Até que eles fiquem coladinhos um no outro. Isso tem a ver com derivada, não estou falando nada de besteira. Ó, tá vendo aqui? Ó? O ponto Q está cada vez aproximando, e cada vez que ele se aproxima mais da reta, né, aqui ele está aqui agora ele está aqui, agora o ponto Q está aqui, e cada vez que ele vai se aproximando, a reta vai mudando a sua inclinação, tá vendo? Até o momento em que ela fica completamente tangente ao ponto P. Ou seja, tangente à curva no ponto P. Então, virou uma reta tangente, uma reta que dá a ideia de instantaneidade ali naquele ponto, dá a ideia de como que as coisas estão acontecendo exatamente ali naquele ponto. Claro que para lidar com essa aproximação infinitesimalmente pequena, a gente tem que falar de limite. Então a gente vai falar do limite do ponto Q tendendo ao ponto P, se aproximando um do outro, beleza? Porque o que vai acontecer? Essa distância aqui, esse x1 menos x0, vai tender a zero.
Porque é uma distância que está tendendo a zero, beleza? Os pontos estão coladinhos aqui, está tendendo a zero a distância entre eles. Ok? Então, ele encontra essa expressão muito interessante aqui, ó, o coeficiente angular da reta tangente. Beleza? Que vai ser o ΔY, isso aqui é ΔY, tá? É o y final menos o y inicial, dividido pelo ΔX. Só que o ΔX aqui da nossa função tende a zero. Ok? Ok. Beleza. Então, é isso. É isso. Então, olha só o que a gente pode fazer agora para entender o uso disso. Nós podemos pensar um problema como esse. Determine a equação da reta tangente, ou seja, tem tudo a ver com aquele m que eu estava falando lá, aquele limite para obter o coeficiente angular, o slope, né, como o teu professor chama ele, o slope da reta, num determinado ponto. Qual ponto? O ponto da abscissa 4. A abscissa é x igual a 4, tá bom? Então, veja, essa aqui é uma curva, é uma parábola, né? E essa parábola, então, ela tem o seu formato, né? Uma coisa redonda, mas a gente vai querer a reta que é tangente a essa parábola no ponto de x igual a 4. Equação de reta é sempre isso aqui. No Brasil a gente chama isso de ioiô michoxô, que é simplesmente um y, né? Menos o y0. O y0 seria o valor do ponto que tu está estudando em y, né? Porque um ponto é sempre o valor de x e de y, certo? Certo. Esse ponto, então, tem uma coordenada x e uma y, aqui é a coordenada y dele, e aqui é a coordenada x dele. Esse y e esse x fazem parte da equação mesmo. Vai estar lá para descrever a reta. Tem que estar. Beleza, então o x0 e o y0 são fáceis de obter, porque é só você jogar na função. Veja, nós estamos falando de uma reta, só que essa reta tangencia a função num ponto. Tangencia, ou seja, as duas têm esse mesmo ponto, elas têm esse ponto em comum. Olha só o spoiler aqui da resposta, né? Elas têm um pontinho em comum aqui, ó, tá vendo? Então, para eu descobrir quais são as coordenadas desse ponto, eu posso simplesmente pegar o valor do x, que o enunciado já me falou que é 4, e jogar aqui na função, beleza? E daí eu vou descobrir qual que é o y, a coordenada y desse ponto. É bem simples quando a gente para pensar, uma coisa bem ensino médio, né? Ele fez isso aqui e achou 53 como resposta, beleza? Então, o f de 4 aqui é 53. Pronto. Então, a gente já tem o x0, já tem o y0, já tem tudo menos o cara que vai precisar fazer o limite, o coeficiente angular, o slope. Só um segundo, por favor. Tá. Desculpa, eu tive que trocar o fone do ouvido que parou de funcionar um lado. Acabou a bateria? Meu Deus. Ai, agora sim. Agora sim? Um do lado, eu não sei o que aconteceu, um lado do fone parou de funcionar. Eu tava só jogando em um ouvido. Shit happens. Exatamente. Bem, não se preocupe com isso, tá bom? Não se preocupe com isso. Bem, então agora eu quero que você me confirme que você entendeu que o que a gente precisa é fazer o seguinte, né? Temos que... No caso ali, a gente substituiu, né, o 4 dentro da função. Perfeito. Que você deu. E agora, já fizemos isso, metade do serviço está feito. Agora o que você precisa é encontrar o valor do slope, certo? E o slope a gente encontra por meio desse limite aqui. Que no futuro a gente vai resumir todo esse serviço falando das técnicas de derivação. Mas por hora eu quero que tu entenda que esse slope é obtido por meio de um limite, ok? E a derivada vai ser o resumo desse limite no futuro. Por hora a gente vai conversar sobre esse limite.
Vai que o teu professor pede derivada pela definição na prova. Da mesma forma que ele, né, pediu limite pela definição na prova, né? Que eu até te ensinei. Isso. Muito bem. Bem, então vamos lá. Aqui o que ele está fazendo? Está jogando dentro desse limite. O limite que eu te apresentei agora há pouco. Então fica f de 4 mais Δx menos f de 4 dividido por Δx. Quem que é a nossa f? É isso. Então é aqui que tu vai colocar o 4 mais Δx e o 4. O 4 tu já sabe que vai dar 53. Tá aqui então, menos 53. Só que agora ali na função a gente colocou 4 mais ΔX. Pronto. Daí, simplesmente, se tu colocares aqui 4 mais ΔX, é assim que vai ficar a função, tá? Daí, você vai resolver uma continha muito básica aqui, elevando tudo isso ao quadrado, etc. Continhas de matemática básica. E é isso. O que acontece é que, se tu fizer essa conta, tu vai ficar com essa expressão aqui na parte de cima depois de alguma simplificação. E isso dá uma indeterminação. Lembra? 0 sobre 0. Que nem a gente viu ontem. Ontem não, na outra aula. Muito bem. Daí o que vai acontecer? 0 sobre 0, tu tem que resolver essa indeterminação de alguma forma. E eu te expliquei que normalmente a indeterminação se resolve cortando, né? E é o que vai rolar aqui. Ok? Sim. Corta, corta, corta. No fim das contas, esse limite se resolve dá 24. Na prática, é um limite bem mais fácil que boa parte do que nós estávamos vendo na outra aula, né? Resolveu o limitinho, dá 24. Pronto. Ctrl M, encontrou a equação. Tá reta. A reta tangente à curva no ponto. Ué, mas e o 3 ali? E3. 24 ΔX mais 3. Então, mas o ΔX aqui de baixo cortou só o... É que a ΔX ao quadrado é ΔX vezes ΔX. Então cortou um ΔX só, certo? Daí fica 24 mais 3 ΔX. Com limite de ΔX tendendo a zero, certo? Daí vai zerar, porque o ΔX é zero. Daí o 3 some. Concorda comigo? Sobra só o 24. Isso. Muito bem. Se eu estiver falando muito rápido em português, tu fala, tá? Eu acho que já tomei muito café. Só falar, não tem problema, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. A gente fez uma conta aqui, bem razoável, desse assunto. Eu quero que você faça uma parecida, tá? Tá. Veja que pode ser que caia uma coisa exatamente igual aí na tua prova, porque eu vi o teu professor cobrando coisas de definição. Então é importante tu saber fazer isso aqui, tá? Veja que a questão que tu me mandou ali, o teu primeiro print screen, era também de reta tangente. Só que era reta tangente, num caso ainda um pouco mais difícil que esse. Portanto, tem que ficar esperto. Pode ser que ele cobre umas coisas bem complicadas. Na hora que eu te enviei os coisas, o primeiro que tá abrindo, era para ser mais para baixo, é que na hora que eu enviei todos, enviou meio embolado, mas era para começar no slide 26. Aham. Bem, o que vai acontecer agora então? Te mandei aí a continha, né, que nós estávamos fazendo, te mandei no WhatsApp. E agora eu vou propor uma conta extremamente parecida. Tá bom? Eu vou mudar um detalhe ou outro só. Para que tu consiga fazer o passo a passo sozinha, entende? Para que tu crie confiança. Eu vi que falta um pouco de confiança em você, apesar de você saber a matéria. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui a função. E vai ser y igual a 5x ao quadrado menos 2. Não, 5x é muito feio. 2x ao quadrado menos 2. E a abscissa aqui é no 1. Ok? Ok. Você tem todo o passo a passo ali para começar a conta, né? Perceba que a primeira coisa é você escrever o ioiô michoxô. Né? Agora você tem que perceber quem que é o x0 e y0, tá? Dá uma lida lá no enunciado de novo da conta que eu estava te explicando e tenta perceber. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Ok, vou dar uma olhada aqui. Isso. Ó, mas a dica é jogar o x igual a 1 na equação. Já volto. Tá.
Oi, conseguiu então encontrar o x0 e o y0? Peraí, deu 0, né? Yeah, isso mesmo, y0 dá 0. Então, o ponto de tangência aqui, que é o x0, que é o x0, y0, no nosso caso, vai ser o pontinho 1 e 0, certo? 1 para x, 0 para y, certo? Sim. Portanto, dá para escrever a tua reta ioiô mi xoxô, y menos 0 igual ao slope, x menos 1. Tudo bem? E agora tem que encontrar o slope, que é fazendo o limite. Sim, Vamos eu tô lembrar fazendo que isso agora. o limite é sempre do delta x tendendo a 0, f de x mais delta x, menos a f de x, 0, né? Perceba, f de x 0. Tá bom? Aqui também é x0. Escrevi errado, errei. Daí vai ficar embaixo delta x. Vamos lembrar que o x0 é o 1. E, né, você tem que colocar onde? Quem é a f de x aqui na brincadeira? É 2x ao quadrado menos 2. Deu 2. O que é que deu 2 slope? Isso. Vamos ver. Não sei. Para falar a verdade, não sei. Limite. Delta x tendendo a 0. Agora x0 mais delta x. Vamos lembrar que x0 é 1. Então, na nossa funçãozinha aqui, vai ficar 1 mais delta x ao quadrado menos 2. E agora menos a f de x0, que é 0, né? Como você mesma percebeu. Tudo isso dividido por delta x. Até você abrir o quadrado aqui, né? Ficou 1 mais 2 delta x mais delta x ao quadrado menos 2 dividido por delta x. Foi isso que ficou, né? Ou não? Tudo certo? Desse jeito aí? Não botei o 2 delta x. Não ficou 2 delta x ao quadrado, sim. Tá certo. Então tá bom. Então a gente pode até tirar aqui da parênteses, né? Rapidinho. Daí vai ficar 2 mais 4 delta x mais 2 delta x ao quadrado menos 2. Não, mas aí foi então que eu errei. Vai. Por quê? Bem, aqui mata com esse, sobra só esses caras com delta x aqui. Sempre mata assim, ó. Sempre um anula o outro quando tu estiver fazendo essas coisinhas. Tu errou nisso aqui, é? Eu errei só na multiplicação ali de fazer o 2 vezes o 2 delta x para dar 4x no 4 delta x. Entendi.
Uma falta de atenção, falta de atenção. Isso. Então tenta terminar sozinha e chegar na equação sozinha, tá bom? Ué, mas aí fica 4 mais 2 delta x? Isso. 4 mais 2 delta x. E agora você tende o delta x a 0. Vai sobrar o 4, né? Desculpa, o 2 o quê? Você disse que cortou as coisas, né? Isso. Aí sobrou só 4 mais 2 delta x, certo? E agora Isso. você tende o delta x a 0, sobra só o 4. Certo? Sim. Delta x é 0. Então o slope é 4. Pronto, Entendi. então agora você tem todos os elementos para escrever a sua equação. Então como é que vai ficar a equação da sua reta? Me diz aí. Vamos lembrar que a gente tinha feito parte desse processo aqui, né? Falta só pegar esse m igual a 4 e substituir aqui, não é mesmo? Isso. Isso, então como é que fica a equação da tua reta? Me fala aí. Então vai ficar y, dá menos 0 igual a 4 vezes 0 menos 1. Uhum. Claro que... Não, peraí. Por que 0 menos 1? X não é 0. O x não é 0. X é X. Não tem mais nada para fazer. É só pegar o slope e colocar no lugar do M, tá? Daí acabou Tá. a conta. Claro, dá para tu apagar aquele 0, né? Que é muito feio. Daí, né, deixar uma coisa menos 0 não faz sentido nenhum. Aí a gente colocou porque fazia parte de começar a conta, mas na hora que acaba... Então fica só y igual 4x menos 1. Isso, e também tira, de preferência, tira as coisas do parênteses, né? Fica 4x menos 4. Então essa vai ser a equação da reta tangente. Ok? Isso. Da reta tangente a essa curva nesse x. Ok? Então o slope é 4 e o y-intercept dessa reta é menos 4. Beleza? Entendi. Tudo bem? Entendido? Então acabamos de encontrar a equação da reta tangente a uma função em um ponto. E por que isso é super importante? Porque o slope da reta tangente é a derivada da função naquele ponto. E a derivada, por sua vez, é a taxa de variação da função naquele ponto. A taxa de variação é uma coisa muito importante. Percebe? Ela lida com muitas coisas que tu pode estar querendo aprender aí sobre aquilo que tu está pensando. Por exemplo, lucro, custo, né? Tem tudo a ver com taxa de variação, certo? Para qual valor eu vou ter uma taxa de variação, ou seja, um lucro marginal, um custo marginal maior ou menor? Isso é muito importante, beleza? Então, derivadas são muito importantes saber fazê-las. Claro que o que a gente acabou de fazer aqui foi uma derivada pela definição, não é mesmo? Então, agora a gente vai aprender técnicas de derivação. Claro que a gente viu rapidinho essas coisas, eventualmente você tem que dar uma lidinha mais profunda, né? Os exemplos e tal. Mas agora eu quero falar de regras de derivação. Sabe aquele limite que você acabou de fazer? Aquele limite é a derivada, tá bom? Só que se tu fosse fazer esse limite toda vez, tu vai perder muito tempo, porque aquela é a derivada pela definição. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que avaliar que perder tempo desse jeito sempre não vale a pena. Então a gente vai decorar, a gente vai aprender regras. Decorando as regras, as coisas ficam mais rápidas, beleza? Entendi. Então a ideia vai ser essa. Muito bem. Então a primeira regra, então é por isso que você está aprendendo essas regras aqui, para fazer a coisa mais rápido. Tem que ter em mente o porquê. Para fazer derivadas mais rápido. Eu vou te enviar aqui uma tabela de derivadas, além dessa apostila que eu estou utilizando aqui também. Essa tabela vai ser bem útil para você, tá bom? Ela é bem completa.
Mas eu vou falar aqui das principais regras primeiro. Acho que em 15 minutos nós conseguimos ver as principais regras. Regra da derivada de uma constante. Beleza, olha só. Derivada, ela calcula uma taxa de variação, ok? Então, se você está calculando a taxa de variação de algo que é constante, ora, tudo que é constante, por definição, não varia. Então, por isso que a taxa de variação de uma coisa que não varia é zero. Veja, aqui tu tem uma constante, a derivada da constante deu zero. Então, sempre que tu for derivar uma constante, a resposta é zero. Por exemplo, aqui, ó, a nossa função é 10. Essa é a função. A hora que a gente deriva essa função dá zero. A derivada de constante é sempre zero. Essa regra é bem besta, mas é importante entender a lógica dela, porque derivada trata de variação. Então, se tu calcular a variação de algo que não varia, tem que dar zero. Beleza? Uhum. Faz sentido, né? Agora vamos para a próxima. Essa aqui é a regra que tu mais vai utilizar, a regra da potência. No Brasil a gente chama de regra do tombo, mas deixa para lá, você mora nos Estados Unidos. A ideia é o seguinte, como a função é um x elevado a um n, né, quando tu tiveres uma função que é um x elevado a um n, como é o caso aqui, esse n pode ser qualquer número. 1, 2, 3, 5, 10, 1 milhão, pi, raiz, qualquer coisa que tiver ali, se for um número, vai seguir essa regra. A regra é o seguinte, quando você deriva isso, o n vai para frente multiplicando e fica x elevado a n menos 1 em cima. Ok? Então vai depender do n que tu tem. Por exemplo, essa função aqui, x elevado a 7, o n é o 7. Então, pela regra, tem que ficar o n na frente multiplicando. 7 na frente multiplicando. E em cima tem que ficar o n menos 1. 7 menos 1, que é 6. Eu Só fiz isso. esse exercício, é igualzinho o jeito que tá nessa apostila. Aí, ó. Teve um no dever de casa. Pra tu ver como é verdade, não tô mentindo pra ti, não. Tá bom? E tem também tem outras várias situações interessantes. Por exemplo, qual que é a derivada do x ao quadrado? Né, bem? A derivada tem que pôr o n para frente, ou seja, 2, x na n menos 1 em cima, ou seja, 2 menos 1, que é 1. Só que o que acontece? A gente normalmente não coloca 1 em cima. A gente só não coloca nada. Porque qualquer coisa, quando a gente não mostra o que está elevado a 1, na verdade. Então esse x aqui está elevado a 1, beleza? A gente não mostra, mas ele está elevado a 1. Mostrar 1 Entendi. ali é besta. Bem besta. Ninguém faz isso. É muito feio. Sim. Beleza? E por que que isso aqui dá 1, então? Tu saberia me dizer por que que a derivada do x dá 1? Porque é sempre elevado a 1. O x está elevado a 1. O que que acontece quando tu deriva o x elevado a 1? Faz aí a derivadinha do x elevado a 1, então. Pela mesma regra aqui, ó. Ué, mas Vai lá, faz essa derivada, sem desculpinha. Tá lá, o n é 1. Na então hora tá, que e vai tu colocar ficar os uns nos um. lugares, você diz. Você 1, coloca o 1 embaixo, exato. Multiplicando, né? Multiplicando o quê? X elevado ao quê? elevado a 1. Não, é n menos 1. Teu n Ah, é então 1. fica 0. Calma, ó. Oh, American Way of Study. Tem que fazer a coisa aos poucos. 1 menos 1. Sim, vai ficar 0, mas porque vai ficar 1 menos 1, certo? Por Certo. causa da regra, muito bem. Porque o n é 1 e é 1 menos 1 a regra. E olha só, uma coisa que a gente aprende na escola. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1, não é mesmo? Isso. Pois é, então por isso que a resposta dá 1. Vezes 1 é 1, né? Agora tá aí o motivo. Porque a gente olha assim, meio estranho, né? O x virar 1 quando deriva. Mas é a regra. É a regra. Tu põe na regra, vai funcionar. Beleza? Entendi. Então tá bom. Muito bem, muito bem. Temos aí a nossa primeira regra. Você até fez o esboço de uma conta. Agora eu quero que você faça de verdade. Vamos lá, rapidinho. Quem que é a derivada de x elevado a 12? Quando fizer essa derivada, me fala. Ah, 12x é 11? Exato. Show, x.
to the power of 11. Isso aí. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Derivado do produto de uma constante por uma função. E aí? O que temos aqui? Se f for uma função diferenciável em x e c for um número real constante, ou seja, veja só que interessante, você quer derivar uma função que está multiplicada por uma constante. Agora a constante está multiplicando, tá bom? Uhum. Nesse caso, a constante fica fora multiplicando a derivada da função. Então tu vai derivar só o que tem o x ali, ok? A constante sai para fora. Por exemplo, 3x elevado a 4. Então tu vai derivar só o x elevado a 4. O 3 fica fora, esperando a conta acontecer. A resposta deu isso aqui. Por que será, né? Vai ficar pela regra, vamos lembrar a regrinha aqui juntos, Luciano. 3 vezes 4, x elevado a 4 menos 1, certo? 3 vezes 4, 12, x elevado a 3. Beleza? Que é o que está mostrando aqui como resposta, certo? Certo. Pronto. Se tu seguir essa regra, tu vai resolver 90% das derivadas que aparecerem para ti. O mesmo serve com números dividindo ali, tipo π, que está dividindo na conta de baixo ali, né? Dane-se que é π. Π é um número. Uhum. Tá bom? Então agora vamos para a próxima aqui. Veja só que interessante, a derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza? Então se você tem uma sominha de derivadas, para facilitar a sua vida, você pode fazer a derivada separadamente. Beleza? Ou seja, você faz separado, porque fazendo derivadas menorzinhas, fica mais fácil, né? Entendi. Fazer uma derivada grandona. Por exemplo, olha só, aqui temos um problema. Eu vou te perguntar uma coisa. Baseado no que tu já aprendeu aí com o teu professor e tal, você diria que uma conta como essa, se aparecesse na prova, ela seria uma conta fácil, uma conta difícil de fazer? O que você acha? Derive isso aí. Pergunta essa, derive isso aí. Você acha que seria uma conta fácil ou difícil? Oh, just a second. I'm in class. Can I call you back? Okay, I love you. Bye. Seria uma conta fácil, difícil de fazer? O que você acha? I mean, applying the rules, não acho que não seria tão difícil, mas eu tenho que sim, aprender. Perfeito, isso mesmo. Aplicando as regras fica fácil. Vamos ver ele aplicando as regras uma a uma aqui. Então a primeira regra que a gente percebe é somas. Então nós podemos fazer Separado. Exatamente. A derivada da soma é a soma das derivadas. Não sei se em inglês isso dá para entender, mas em português fica bem fácil de entender que tu pode fazer a coisa separadamente. Muito bem. Muito bem. Então agora ele vai depois aplicar outra regra. Primeiro, ele já disse que a derivada de 7 é zero, porque 7 é uma constante sozinha. Quando você deriva a constante sozinha, dá zero. Aqui, esse símbolo também é importante de saber, tá? Esses apóstrofes aqui são símbolos de derivada. Então eu estou derivando o 3x ao quadrado. Mas como 3 é uma constante, eu agora vou me preocupar em derivar só o x ao quadrado. 3 sai para fora, é uma das regras. Isso. Tá bom? Então. Agora isso. aqui está o grande ponto, tá? Veja, nós tínhamos a raiz cúbica de x. Tu entendeu o que aconteceu daqui para cá? Por que virou x elevado a 1/3? Entendi. Sabes que isso é uma regra, né, de potência, não tem nada a ver com derivada, certo? Certo. Não tem nada a ver com derivada, perfeito. Pronto, então tá bom. Perceba que é muito melhor tu transformar as raízes em potências fracionárias, em frações, né? Transforma as roots em fractions, porque isso deixa mais simples de aplicar aquela regra, a regra do tombo, né? Que a derivada vai ser o número n-1. É mais fácil fazer a conta quando tem uma fração, não é mesmo? Do que quando tem uma raiz. Não dá para saber direito o que fazer ali com a raiz. Agora, fazer a subtração de uma fração, nós sabemos, né? Pronto. Então, o que está acontecendo aqui? A hora que ele deriva o x ao quadrado, fica o 2 na frente, 2 é menos 1 em cima, e o mesmo aqui.
1 terço vem para frente, 1 terço menos 1 em cima, ok? Entendi. Pronto. A derivada aqui vai ficar simplesmente 6 vezes x. Porque 3 vezes 2, 6. E em cima 2 menos 1, 1. A gente não coloca o 1 em cima, fica só 6x, ok? Agora, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Como é que isso virou isso, né? Bem, o 2 é fácil de entender. 6 vezes 1 terço. Ok? 6 sobre 3 dá 2. Não tem segredo. 6 dividido por 3 é 2. Sim. Agora, quando a gente faz a subtração aqui, tem que ser esperto, né? 1 terço menos 1. Olha só. Tu pode pensar que o 1 é 3 terços. Então, 1 terço menos 1 é menos 2 terços, beleza? Ok. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, na prática, né, minha amiga Luciana, você ficaria ali naquele termo, nesse termo aqui, com 2x elevado a menos 2 terços, não é? Mas você está percebendo o x elevado a 2 terços na parte de baixo, positivo. Isso também é uma regra de É uma potência. regra, né? Deve ter visto isso em pré-cálculos, né? Isso. Isso. Então tu joga para baixo da fração. Perfeito. Pronto, tá resolvida a conta. Não teve muito segredo mesmo, né? Só Muito lembrar de muita bem. regra. Muitas regras, né? Isso aí, mas essas regras assim tu vai, sabe, que nem Prática. aprender inglês, né? Prática vai fazendo transformá-las em algo natural. Nem para usar as regras de gramática, né? Quando a criança começa a aprender a usar o do, does, essas coisas aí, é meio difícil, mas com o tempo vai. Muito bem. Eu te enviei uma conta porque eu quero que nesses últimos 5 minutos de aula você resolva uma conta para mim. Então eu quero que você faça a x ao quadrado mais 3x a 3 mais 7π, ok? Quero que você derive isso para mim. Praticamente a mesma coisa que estava ali, beleza? Que estava ali, que está ali no seu WhatsApp. Tá. Ô, Luciana, eu ia te perguntar, Oi. eu fixei esse horário, né, para você aqui na segunda-feira. Primeiro, esse horário é bom, porque tu disse que tem consulta médica toda semana Não, nesse não, horário? não, não, não. Tá bom esse horário. Tá, então tá. Outra coisa, daí nós vamos ter a nossa última aula nessa quarta, daí tu vai querer fazer mais aulas, é isso? Isso. Legal. Daí é só fazer o pagamento do pacotinho lá no PayPal mesmo, se não tiveres outra forma, tá bom? Tá, você pode me enviar o negocinho de novo? Aham, claro. O Uma hora pedido? dessas, uma hora dessas eu tenho que te dar uma aula de Bitcoin, porque ficar mandando pelo PayPal tem muita taxa, né? Não acho legal o PayPal. É, eu não sei nada do Bitcoin. Pois é, posso te ensinar. Acho que vale a pena, ainda mais que tu mora fora, né? Ajuda bastante. Então, o pi também é zero, porque ele também é um número, né? Perfeito, era isso que eu queria escutar. O pi também é zero, perfeito. E quando é tipo, tá 1 sobre 2, né? Porque era uma raiz. E esse vai para baixo também? Hum, tu tá Não é falando negativo. tu tá falando daqui?
Sim, peraí. isso aqui vai virar, se tu queres a derivada de x elevado a 1 meio, né? Isso. Isso, 1 meio vai para frente, exatamente. Não, tô dizendo, ele vai para baixo do x, ele não é um negativo. Não estou entendendo a tua dúvida. Dizendo assim, quando ele vai virar uma fração também? Você vai para baixo do x ou ele fica... Sim, ele vai virar uma fração. Mas vamos aos poucos, tá bom? Vamos aos poucos. Vamos naquela que, no ritmo que está naquele print que eu te enviei. Vamos fazer 1 meio para frente, por causa da regra do tombo, né? 1 meio cai. 1 meio menos 1, ok? Isso. Isso, daí agora você tem que fazer essa subtração, certo? O que foi, mãe? Não entendo. Tá, e vai dar, tipo, 9 square, peraí. Tá, Sim, aqui vai dar o 9 mais x ao quadrado, certo? Porque o 3 cai. 3 vezes 3, 9. 3 menos 1 em cima dá 2, certo? Certo. Perfeito. O outro zerou, né? Nem aparece. 0, 0. Isso. Agora, no vermelho aqui, tu não precisa se preocupar em fazer igual está lá, tá? Só se você quiser ser bem precisa ou com as regras. Aqui você pode simplesmente fazer 1 meio menos 1. Tipo, 50 cents menos $1. Tu vai ficar com menos meio dólar, né? Menos 50 cents. Pronto, tá aí. Tá resolvido. Conseguiu chegar nessa resposta? Sim. Perfeito. Então, tá bom. Parece que você está bem nas regras mais básicas aí, tá bom? Na próxima aula a gente vê algumas regras mais profundas. Quarta-feira a gente vai ver essas regras, tá? Tá, então esse é porque eu tô procurando aqui, nem tem mais nada pra fazer. Esse é o final da conta. Sim, acabou. Tá resolvido. Beleza? Entendi. Então tá bom. Esse é o meu problema também, mesmo quando chegou o final, o Não sabe onde resultado, eu sempre fico acabar. achando que, exatamente, tem mais coisas que eu não tô vendo, tem mais coisas. Não, relaxa, você